Ah, a headline é Cláudia Hanna faz protesto, sei lá, faz alguma coisa assim, faz protesto contra o etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas, né? Só que eu acho engraçado isso, porque realmente o etarismo é uma coisa ruim. Você ter preconceito contra pessoas mais velhas é ruim, é uma forma de preconceito, toda forma de discriminação é ruim. Só que o que eu acho engraçado nessa matéria dela é aquilo que fica por trás, é o porquê que ela tá fazendo isso. Porque assim, ela já foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. E francamente, pelo que eu vi na matéria, pelo que eu vi, né, do desfile que ela fez no meio da rua, cara, ela continua linda, aos 62 anos de idade. Quero eu que minha esposa chegue aos 62 anos de idade daquele jeito, porque ela tá muito bonita. Só que assim, por que você fazer isso? Você quer fazer isso porque você realmente sofre discriminação? Eu duvido que a Cláudia Hanna sofra alguma forma de discriminação. Duvido muito. Ainda mais do jeito que ela tá hoje. Ainda mais do jeito que ela tá hoje. Ela tá digna de elogios. Entretanto, é por isso? Ou será que tem alguma coisa mais escondida aí? Porque, na minha opinião, pode ser talvez que ela não queira perder a relevância que ela sempre teve. E quando ela fala isso, porque na verdade, sim, sendo mais completo, a manchete ela lê que ela faz o protesto contra o etarismo, mas não pelo etarismo em si, por causa de preconceito. Ela fala assim, não estamos velhas. Então assim, não, Cláudia, você tá velha. Você é uma mulher de 62 anos de idade. Mas não velha no sentido ruim da palavra. Você tá numa idade avançada. Mas você continua linda. Então, assim, não é essa a questão. A questão é sim, você tá, mas você ainda assim tem a sua relevância dentro da sua vida pessoal e não tem mais a sua relevância no mundo midiático. Por que você acha que as mulheres têm esse problema de serem chamadas de velhas? Elas não querem se aceitar com isso. Olha, eu já vou entrar em muito problema pelas minhas características pessoais, porque hoje em dia todo mundo julga as pessoas por isso, né? Pelas suas características e tal, e não pelo conteúdo do seu caráter ou pelo seu discurso em si, por sua opinião. Mas eu acho que muitas mulheres e até homens têm esse problema de serem chamados de velhos, porque na verdade, quem nunca quer ficar jovem? Todo mundo quer sempre ser jovem, porque a juventude ela é valorizada hoje em dia. Mas a juventude ela é valorizada hoje em dia não pelo aquilo que realmente é válido da juventude, que é a potência. Porque quando você é jovem, você tem potência, você tem potencial, você pode se tornar alguma coisa ou não. Quando você é mais velho, quando você já tem seus 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade... O Warren Buffett está com 90 anos de idade, o cara está trabalhando pra caramba. Então, assim, o Trump e o Biden têm quase 80 anos de idade, ambos são presidentes, né? Foram. O Trump e o Biden já foi presidente dos Estados Unidos. Então, assim, você ter uma idade avançada não significa que você esteja caquético, não significa que você perdeu a sua utilidade. Mas as pessoas valorizam apenas a beleza da juventude como sociedade. E a mídia social, ela é o maior propulsor disso. Porque o que você vê no Instagram hoje em dia e nas mídias sociais é um grande catálogo de beleza. Ponto. E as pessoas temem em ficar velhas porque elas acham que esse valor da beleza é a coisa mais importante hoje em dia. Antigamente não era assim. 200, 500, 1000 anos atrás, você ser um ancião significa que você tinha a experiência da vida. É poderoso, né? Exatamente. E você podia guiar a juventude. A juventude vinha até você para você poder ter uma direção na vida, para obter conselho, sabedoria. Hoje em dia esse conceito não existe mais. Esse conceito perdeu totalmente o seu valor na sociedade moderna, pelo menos nas grandes cidades. Ainda no interior você ainda tem um pouco disso, né, desse resquício, mas hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia a juventude é igualada à beleza e a beleza é o valor principal dentro da mídia, principalmente das mídias sociais, Instagram, Facebook, etc, TikTok e tal. Aí o humor vem em segundo lugar e, enfim, terceiro, quarto, outros poder, status, e a beleza está muito mais ligada à mulher. E é uma coisa engraçada isso, né? Porque se você parar para pensar, você vê essa questão da Cláudia Hanna e ela falou assim, nós não estamos velhas. Isso me faz alusão ao fato de que ela não quer perder, na verdade, a beleza dela. Ela não quer perder o seu valor pela sua beleza, quando na verdade ela deveria ser valorizada por toda a contribuição que ela deu ao longo da sua carreira ao cinema, ao teatro, enfim, à mídia televisiva brasileira. Reais dela, né? Exatamente. Então o protesto dela deveria ser, não é que nós estamos velhos, não, eu já estou realmente mais velha, mas isso não significa que eu perdi minha utilidade, isso não significa que eu perdi minha sabedoria, isso não significa que eu não possa guiar mais as pessoas que realmente precisam de direção.
Porque certamente ela pode ajudar muita gente com toda a experiência que ela teve. Mas isso não acontece mais, porque a beleza ela virou uma moeda de troca. E o que mais me impressiona, e que a maioria das mulheres, vocês mulheres que estão assistindo, e que vocês não entendem, é que vocês são produto. Quando vocês se comportam dessa maneira e lutam pelo feminismo, ativismo, vocês nada mais, nada menos estão caindo na armadilha dos homens. Porque quando você vai para a night querendo pegar 50 homens diferentes, você está se comportando como um homem. Em vez de você ter o seu padrão, que deve ser alto, e falar, não, peraí, o homem para ficar comigo, peraí, cara, ele tem que estar, né? Eu não tô falando que o cara tem que ser mais rico, mais poderoso, porque aí a mulher também tá valorizando errado. Mas tem que ser exatamente respeito, atenção, cuidado na hora de falar, educação, uma pessoa com valores. Então, as mulheres, elas estão caindo nessa armadilha e estão virando homens. E o sarrafo tá baixando. E elas acham que estão com poder, mas não estão. Porque qual é o homem que vai reclamar de estar numa boate com 50 mulheres querendo pegar ele? E muitas vezes o cara nem é bonitão, cara. O que mais tem aí é cara que pega só a rebarba dos restantes. Porque as mulheres estão soltas, querendo, pô, né, batendo cabeça, porque também tem muita gente da comunidade LGBTQIA+, sei lá o que mais, entendeu? Que não tem mais interesse pelo feminino. Então, assim, as mulheres estão indo pro ataque. E os homens que sobraram, aqueles que são solteiros em tese, ou até mesmo os que não são solteiros, mas estão na putaria, os caras estão rindo de, porra, os caras estão nadando de braçada. E as mulheres achando que estão empoderadas. Mas não estão, cara. O feminismo, então, acabou com a conquista dos homens, acabou com o trabalho dos homens. Né? Exatamente. Teria que ser homens, respeitar, conquistar. Cara, eu sou da época que você tinha que ficar numa festinha, meninas de um lado, meninos do outro, e aí tinha uma música, e aí você ia dançar, chamava uma menina pra dançar, você tinha que conquistar, aprender a falar. Porque se você fosse um maluco qualquer, você nunca ia obter atenção. Hoje em dia, qualquer cara tem atenção de qualquer mulher. Porque, primeiro, o sarrafo delas está lá embaixo. E elas acham isso bonito. Super empoderadas. Claro que não dá para generalizar dessa maneira, né? Mas a gente está falando em generalidade mesmo. Então, né? Mas o sarrafo está baixo, cara. O sarrafo está muito baixo. Então, assim, é uma questão que é, claro, complicadíssima de se falar. Zero popular. Mas é uma verdade que é um fato. É um fato isso hoje em dia. As mulheres acham que estão empoderadas, mas não estão. Caíram na armadilha e se comportam como homens. E qual é o homem que vai reclamar de uma mulher que quer dormir com ele, dormir com vários e sei lá o quê, à torta e à direita, sem muito critério? Qual é o homem que vai reclamar disso? Aí uma vez eu até escutei esse termo que eu achei muito legal, o tal do esquerdomacho, né? O cara que se finge desconstruído, mas na verdade ele não é. É justamente o cara que se dá bem, entendeu? Mas assim, obviamente ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos e ninguém anda sobre as águas. Mas existe sim uma armadilha que está ligada a valores que estão sendo propagados em detrimento de outros e que inevitavelmente vão culminar na deterioração dos relacionamentos, das pessoas, principalmente dos jovens, dos adolescentes. Se você colocar a ordem dos seus valores em prioridades erradas, você certamente vai ter muita ressaca moral na sua vida. Seja homem, seja mulher. Não é só para as mulheres, não. Para os dois. Você vai ter muita ressaca moral. E assim, eu tô falando como uma pessoa que já teve muita ressaca moral na vida. E que aprendi também... Eu não aprendi isso lendo livro, eu aprendi isso vivendo. Eu aprendi isso tendo experiências. Eu aprendi isso quebrando a cara, entendendo, me relacionando, vivendo. Então, assim, eu não ando sobre as águas e não tô aqui para falar moralidade para ninguém. Mas que é uma coisa controversa, é. E as mulheres estão perdendo o seu valor mais importante sem saber. E isso é muito ruim para a sociedade como um todo. O caso da Cláudia Hanna, que é, na verdade, na minha opinião, ela protesta por isso. Ela protesta porque ela quer manter o valor dela pela beleza e não pela contribuição que ela teve, que é justamente aquilo que ela deveria mais valorizar. Não a beleza dela, mas a construção de uma carreira, de uma vida, entendeu? É isso. As mulheres hoje, elas acham que para ter valor tem que se igualar aos homens. Tem que agir como um homem, fazer como um homem. Até a Beyoncé, várias falam sobre isso. É porque eu até entendo isso de uma certa maneira. Porque isso é como se fosse uma espécie de revanchismo. Isso não está totalmente errado, mas isso acaba jogando contra
a própria mulher. E eu tô falando isso como homem. Porque, assim, o que acontece nessa questão? Os homens sempre foram vistos como os donos da sociedade, né? Então, o que as mulheres viram? Ou o que o movimento, ou esses movimentos viram? Bom, se o homem é a posição dominante na sociedade, para nós mulheres nos tornarmos dominantes também, o que a gente tem que fazer? Agirmos como homens. E aí elas abraçam essa masculinidade que, na verdade, ela não é real, né? Até porque, assim, existe uma questão que uma coisa é masculinidade, assumir uma postura masculina, e outra coisa é direitos na sociedade. Os direitos sociais, eles com certeza têm que ser iguais. Isso é uma evolução natural da sociedade. Então, assim, mulheres e homens têm que ter direitos iguais. Óbvio, isso não é nenhuma discussão. Isso é causa dada. É uma conquista que certamente tem o seu valor. Tem o seu valor. Entretanto, isso não significa que você vai agir como se você fosse um homem. Até porque isso envolve vários fatores distintos. O homem tem 10 vezes mais testosterona do que uma mulher. Isso vai... Por isso que se fala, né? Os homens morrem mais cedo, né? Os homens morrem mais. Por quê? Porque isso vai levar você a fazer muito mais babaquice na sua vida e muito mais merda do que uma mulher deveria fazer. Por isso que as mulheres, inclusive, são até, né, mais inteligentes. E muitas são mesmo. E o homem é mais impetuoso, bruto, né? Vai lá e faz... Você vê isso em crianças, isso nas crianças. As meninas estão ali brincando de boneca, brincando de casinha, ou brincando de carrinho, ou brincando de de sei lá o que, qualquer coisa, nada delas, numa boa. E os meninos estão o quê? Batendo na água, pulando, dando cabeçada na parede, um dando tapa na cara do outro, entendeu? São pequenos terroristas, cara. Mas isso faz parte da construção. O homem tem que aprender a controlar esse instinto mais brutal que ele tem, sem perder a sua masculinidade. E a mulher, ela tem que abraçar a sua feminilidade, obviamente se tornar também dominante nas áreas onde ela pode e deve ser dominante, mas sem perder a sua feminilidade. Agora, obviamente, a gente está falando de generalidade. Tem casais onde a mulher tem uma energia masculina e o homem tem uma energia feminina. Mas ainda assim, ele tem características que ela nunca vai ter. Se alguém tiver que levantar, sei lá, uma porta de cima de um... Caiu a porta em cima do filho. Quem é que tem mais chance de levantar? O homem ou a mulher? É o homem. E as pessoas confundem isso porque tudo virou uma construção subjetiva. Tudo na sociedade hoje em dia virou uma construção subjetiva. E se tudo é subjetivo, tudo é passivo de ser redefinido e reconstruído à maneira como a subjetividade de quem interpreta dá. Então, tudo perde a sua característica real, né? E a rede social faz muito isso. Ela traz essa ideia de que o subjetivo é real, e não é. Uma coisa é a rede social, outra coisa é o mundo real. Você não pode confundir os dois. E aí você escolhe onde você quer viver. Se você quer viver mais no mundo real, é uma coisa. Se você quer viver mais na rede social, é outra. Só que ambos têm suas limitações. Você tem que entender isso. O ambiente onde você opera. E isso mexe muito com a cabeça das pessoas. A rede social, ela é algo muito poderoso. É uma espécie de inteligência muito poderosa, porque você tem literalmente um computador apontado contra a sua cabeça e que, dependendo do algoritmo que está ali, ele pode manipular totalmente a sua opinião e a sua realidade. Tanto é que, através disso, você manipula eleição, você manipula opinião pública, você manipula política, você manipula cultura. E esse último, que é a cultura, é a coisa mais importante que tem. Uma sociedade, ela é derivada da sua cultura. Se você destrói a cultura de um povo, você destrói praticamente tudo que ele tem. Você muda até a posição geográfica dele. Você muda até as linhas que definem as suas fronteiras. A política, ela vem da cultura. As leis vêm da cultura. Então, assim, é muito importante você ter a ideia do que é cultural no teu país. Ou até mesmo no teu grupo de amigos. Qual é a cultura da tua empresa? Empresas têm muito isso. Qual é a cultura da sua empresa? É uma cultura de, não, todo mundo aqui trabalha de casa. Não, todo mundo trabalha dentro da empresa. Todo mundo se veste como? As pessoas vêm se vestidas de que maneira? Terno e gravata? Ou as pessoas vêm vestidas de esporte fino ou vestidas de chinelo? Qual é a cultura que você tem da empresa? E não se engana, a cultura, ela determina o resultado. Qual é a cultura da sua empresa? Não, aqui todo mundo trabalha, tranquilo, de meia hora o pessoal levanta, vai tomar um café e fica batendo papo na sala de estar e fica jogando sinuca. Ou não, a galera realmente trabalha ali 8 horas
por dia, afinco, para gerar resultado. Não, será que a gente pode ter um meio termo nisso? Olha, um lugar mais tranquilo para trabalhar, mas também gerando resultado. Dá para achar um ponto de equilíbrio para também ser um lugar onde as pessoas possam trabalhar satisfeitas? Dá, ótimo. A cultura ela é criada ou por lideranças ou por leis e normas estabelecidas, que devem ser obedecidas. E se não forem desobedecidas, tem que haver um tipo de punição, algum tipo de sanção. É assim que funciona. Então, a cultura ela é muito, muito, muito importante na construção de uma sociedade. E se você constrói uma cultura totalmente liberal, cara, você vai ter, assim, na verdade ninguém sabe o que você vai ter hoje em dia. A gente pode ver o resultado atual, mas no fundo, a gente não teve uma data de corte ainda para saber o que é uma cultura totalmente liberal como nós temos hoje em dia, porque a nossa cultura é totalmente liberal hoje em dia. Hoje em dia você é praticamente obrigado a ser tolerante com tudo. Não existe mais algo onde você fala, não, essa aqui é uma linha que não se pode cruzar. Hoje em dia, o pessoal já está indo diretamente, principalmente no caso da esquerda, indo para a esquerda, indo, e o pessoal já caiu do penhasco, continua voando e não tem linha de chegada. Não tem mais linha de chegada. Tanto é que políticos, não políticos, eu não vou falar de político, porque político para mim é tudo igual, mas assim, ideias que antigamente eram consideradas conservadoras, até para elas não perderem a sua relevância, elas estão se tornando cada vez mais liberais, porque o mundo está se tornando cada vez mais liberal. Ah, mas isso é bom? Isso é maravilhoso? Não sei, será que é? Será que é legal você ter livros satanistas em escola de criança? Será que é legal você ter a hora do drag queen em escolas de crianças? Será que é legal você ter uma vamos dizer assim, propagação de uma cultura de controle hormonal em crianças de 8 anos que não têm a menor ideia do que elas querem ser quando crescer, porque elas são crianças, e você injetar hormônio ou bloquear hormônio em criança de 8 anos é um completo absurdo. Será que nós, como sociedade, deveríamos tolerar esse tipo de coisa? Ou tudo está liberado? Está tudo tranquilo hoje em dia? Quer cortar as bolas da criança? Corta. Cara, isso é um completo absurdo, na minha opinião. Você se tornar totalmente tolerante com essas coisas significa que você não tem nenhuma linha. E se você não tem nenhuma linha, tudo é válido. E se tudo é válido, não tem fim. Não tem fim. Será que é tranquilo? A gente vai ver e a gente só vai ver isso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, infelizmente. O que é o resultado de você fazer uma castração química numa criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Só de quando ela tiver 20, 25 anos é que ela vai realmente sofrer os efeitos disso. Ah, mas falam que isso é reversível. Ah, é sim. Com certeza é, né? Quero ver. Faz no seu filho, então, que eu quero ver. E pior que tem gente que faz. E pior que tem gente que é tão absorvida ideologicamente que prefere sofrer do que falar o contrário. E falar, não, cara, realmente isso é problemático. Olha como é que meu filho ficou. Porque é muito difícil para um pai olhar para um filho e falar, fiz merda com ele. Porque não vai querer assumir essa responsabilidade, né? Na hora de ir para as redes sociais e bancar o herói e falar que é progressivista para poder apaziguar a sua própria tribo, é lindo. Mas na hora de assumir a responsabilidade sobre a criação e o resultado da tua própria prole, a pessoa não faz. E isso, para mim, minha opinião, é abominável. É abominável. Você pegar uma criança e roubar dela a inocência dela. Colocar esse tipo de ideia na cabeça de crianças, satanismo, cara, você não precisa acreditar em Deus, mas todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. E você falar para mim que satanismo é bom, já me faz duvidar do caráter dessa pessoa. E deve ter muitos satanistas que pode estar olhando isso, eu entendo exatamente o que é o satanismo. É a religião do eu. Mas tá tudo bem, eu continuo achando errado. E olha que eu vivo na espiritualidade desde que eu sou pequeno. Então eu posso falar. Então assim, eu acho isso péssimo. Péssimo. É péssimo socialmente. Para mim, são ideias que vão penetrando e permeando a cabeça das pessoas. E muitas vezes eu até entendo por quê. Porque assim como a gente conversou agora há pouco sobre a questão das mulheres que têm o seu revanchismo contra os homens, e parte é justificável, dá para entender, eu não estou falando que é bom, mas dá para entender. Eu consigo entender uma pessoa que fala assim, pô, cara, o cristianismo ou a instituição, não o cristianismo como religião ou como ideia, como filosofia, mas a instituição religiosa do cristianismo, a Igreja Católica ou um caso, por exemplo, um templo Hare Krishna, ambos só para, né, foram acusados de estupro, por exemplo. Foram acusados de, né, fazer ato libidinoso com crianças, para ficar
mais amigável. É claro que uma pessoa dessa vai perder a fé, mas se você perdeu a fé, na verdade, se você tem fé, você tem que colocar a sua fé no lugar correto, que não é na instituição, não é no homem, mas é o que está lá em cima. É no valor das coisas. E se alguma instituição tratou você ou um membro da sua família de maneira equivocada, isso não significa que você tem que perder a fé no valor. Você pode perder a fé na instituição, mas não no valor que foi passado. São coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. Totalmente distintas. Então, por isso que muitas pessoas acabam indo para essas ideologias extremistas, de qualquer lado, porque muitas vezes elas sofrem um impacto de algum ato e aí, na hora de ter a inteligência emocional de lidar com aquela dificuldade, ela não tem. Então, para mim, o mundo tem que pegar fogo. E ela sai realmente tacando fogo pelo mundo. Esse é o pior tipo de criminoso. É o criminoso que quer ver o mundo pegar fogo. E é o criminoso extremista. E é o que está acontecendo. As pessoas estão ficando cada vez mais extremistas. As pessoas estão ficando cada vez mais extremistas, acreditando que estão fazendo a coisa certa. Porque o que é ser certo hoje em dia? Ser tolerante. Não. Se você for tolerante criando uma criança, ela vai se tornar um bicho. Ela vai bater na tua cara, vai xingar você. Agora, se você botar ordem e limites no teu filho, você pode ter certeza que ele vai o quê? Vai te respeitar, ele vai te valorizar. Quando você ficar mais velho, ele vai cuidar de você. Porque as crianças precisam de limite, elas precisam de ordem e não de libertinagem. Você vai levar uma criança numa parada gay, onde está todo mundo de membro de fora, se for uma coisa, né, que não tem esse cunho sexual, eu entendo. Mas se tiver esse cunho sexual, como a maioria deles tem, cara, eu acho isso muito ruim, muito ruim. Porque criança, ela não tem que ter sexualidade. Ela tem o seu sexo natural, cromossomo, XX ou XY. Mas sexualidade é diferente, cara. Sexualidade é uma escolha que ela vai fazer. Ponto. Deixa a criança escolher. Não fica botando o dedo no que ela quer ser, não. Porque tem muito adulto aí de 50 anos que nem sabe o que quer ser ainda. Ainda nem está com a sua vida feita. Ainda nem sabe, não tem inteligência emocional para tomar boas decisões na vida. E nem arcar com as consequências das suas más decisões. Quanto mais querer dizer para uma criança o que ela deve ou não ser sexualmente. Isso é ridículo. Acho que eu já falei pra caralho.